Olá, 15 de setembro de 2023, sou Lércio Comar no nosso resumo descomplicado do que foi notícia na economia, na mídia. Eu já queria aqui antecipadamente pedir para que você se inscreva no canal, como sempre, e dessa vez, numa sexta-feira, antecipei novamente. Anota aí no comentário do YouTube e do Instagram, sexta-feira ou segunda-feira, o que você acha melhor? E isso vai me ajudar bastante. Mas vamos lá, o que nós temos hoje de notícia que saiu na mídia e que eu acho que deve ser comentada? Algumas decisões erradas aí da justiça, perdendo competitividade o Brasil. Notícia boa tem sim, vem logo da inflação. O preço de não administrar bem, o que acontece? E o varejo perdeu força em agosto mesmo? Quem é o teu principal concorrente de mercado? E vamos direto a ela. Usando aqui palavras de Luiz Fernando Veríssimo, no Brasil o fundo do poço é apenas uma etapa. Por que mexer no que está dando certo? A melhor ajuda vem de quem não atrapalha. Por que decisões erradas? A Uber terá que assinar a CLT de todos os motoristas, isso por conta da decisão de um juiz. Ele tem multa, tem que pagar aqui 1 bilhão de multa, e isso porque, segundo a argumentação dele, de acordo com o magistrado, a Uber sonegou direitos mínimos, deixou colaboradores sem proteção social e agiu dolosamente no modo de se relacionar com seus motoristas. Sem entrar aqui no critério de que, lógico, as pessoas têm que ter suas proteções, a justiça tem que estar protegendo, mas a Uber não nasceu como uma empresa de transporte, onde as pessoas fazem fichas, se cadastram e ali eles têm seus direitos. Me parece que a Uber, ela desde o início se tornou um quebra-galho, um complemento de muita gente, um entre-trabalho, entre uma demissão e outra. A Uber sempre me pareceu um ponto de apoio para quem estava em necessidade e na hora até do desespero. Lércio, mas tem muita gente que vive de Uber, sim, sem direitos sociais. Tá, existe INSS, existe uma coisa chamada profissional autônomo, nós abandonamos isso. Nós temos que colocar o CLT. Bom, se nós temos que ter CLT e todos os funcionários de Uber, funcionários, daí não serão mais motoristas, a Uber terá que responder por tudo que eles fizerem, pelos seus veículos, terá que ter horário de trabalho, então você também que é motorista da Uber vai ter que cumprir algumas regras como funcionário e não mais como autônomo, você não tem mais o poder de escolha, teremos que incluir todas as taxas e despesas geradas por conta disso, obviamente isso vai ser repassado para o próprio consumidor, que ficando caro para de usar. Lércio, o que isso tudo tem a ver com móveis? Você está saindo dos móveis? Não estou, não. É esse tipo de coisa que vem prejudicando a gente não percebe. Quer ver? Sem esforço e treino, ninguém ganha campeonato. Como assim? A produtividade da indústria brasileira registrou a segunda maior queda anual. Lércio, o que isso tem a ver com Uber? Você vai perceber. A CNI calcula a média entre o volume produzido pelas horas trabalhadas na produção. Desde o início na série histórica brasileira, em 2000, comparando com 10 parceiros comerciais aqui, o Brasil caiu 23% na comparação com a média dos outros 10 países que integram. Isso significa que o que os outros 10 maiores parceiros comerciais do Brasil produzem com 3 pessoas, o Brasil precisa de 4 para produzir. Como nós vamos ter condições financeiras para essas pessoas ganharem mais e consumirem mais se o que ela produz é menos? Por quê? Porque o Estado tem que vir lá, tem que vir uma interferência dessa jurídica, fazendo cada vez pesar mais. Então, menos pelo a recompensa vem menos pelo esforço de cada um e mais pela proteção do Estado. Aonde isso pode chegar? Dá para a gente continuar. A conta vem sem a gente perceber. A Bicalçados, Associação das Indústrias Calçadistas, importações de calçados cresceram 35% de janeiro a agosto. Sim, é isso que acontece quando você consegue, você força muito a proteção e esquece um pouquinho que as pessoas também têm que ter o seu esforço pessoal. Hoje, 8 em cada 10 calçados que entram no Brasil são da Ásia, que não respeitam convenções da Organização Internacional do Trabalho. Esse é o teu concorrente? E você vai concorrer como? O teu trabalhador é quem vai sentir. As principais origens desses calçados foram a China, obviamente, Vietnã, também sabemos, e o Paraguai. Opa, o Paraguai é isso mesmo. Então, o terceiro maior exportador de calçado para o Brasil é o
Paraguai. Estamos perdendo já para a indústria paraguaia, não menosprezando a indústria paraguaia, mas olha o tamanho da população brasileira, olha a indústria calçadista do Brasil para você perder para um país fisicamente pequeno. E é isso que vai acontecendo. Então a gente começa a perder emprego aqui dentro porque está se importando cada vez mais. E como é que vai ter dinheiro para essas pessoas consumirem se elas começam a não ter emprego com uma condição melhor? É isso. Sempre uma coisa vai atrelada à outra. É uma pena que isso só se perceba quando é tarde demais ou às vezes acaba não se percebendo. Se coloca a culpa em algum outro lugar. Onde? Mercado. Então, quando você não estiver vendendo mais calçado, a culpa é do mercado que não está consumindo. Não é, não. E isso vai para os móveis. Cheguei nos móveis. Em julho, a indústria recuou em 14 dos 15 locais pesquisados, o Brasil inteiro. A redução foi de 1,1% da produção industrial. Opa, pera lá, mas isso é para todos? Comparei com móveis. Se nós formos pegar a produção de julho de 2023 de móveis comparada com julho de 2022, nós temos uma queda de 9%. E isso acontece com todos? Não. Dentro do grupo AD, foi um crescimento de 1,5%, usando o parâmetro também de produção em quilo. E se eu for olhar historicamente aqui, janeiro, fevereiro, março, o grupo no mínimo trabalha 10 pontos percentuais, 12, 17 pontos percentuais acima do que a média moveleira, que está abaixo da média nacional. Cada estado tem a sua realidade, cada grupo de indústria tem a sua realidade. O problema é que toda vez que a gente interfere demais, protegendo excessivamente, com essa boa intenção de proteger, você perde competitividade, deixa as coisas caras, vem o estrangeiro, vende aqui dentro do Brasil, usa mão de obra lá, falta emprego aqui. Está errado. Está errado, mas quem sou eu para mudar alguma coisa? Se você também concorda, compartilha aí. Mas vamos falar de coisa boa? Inflação. Inflação, coisa boa? Inflação, coisa boa. Na lista destaca a nova queda de alimento e desaceleração dos serviços do IPCA de agosto. Você deve ter ouvido falar sobre isso. A taxa ainda, ano, está em 4,6, mas ela caiu bem. Mas eles falam dessa parte do serviço, como isso pesa bastante. O serviço pesa muito no cálculo de inflação e ele veio para baixo. Ainda, apesar de estar subindo a taxa anual, mas ainda de uma forma desacelerada. E tudo gira em torno da inflação? Tudo. Foi só sair essa notícia da inflação que o Ibovespa cresceu naquele dia 0,93, beirou 118 mil pontos de volta, porque as pessoas já acreditam que vai ter um maior corte da taxa de juro e que isso vai subir subir as ações porque as varejistas se beneficiam. Olha onde vai parar isso. O motivo do otimismo é interno, é o IPCA de agosto. Aqui é do dia 12 de setembro, mas hoje, dia 15 de setembro, ainda a Bolsa de Valores sentindo isso. Está todo mundo muito animado com a queda da inflação, vai fazer o varejo crescer. Os juros futuros desabam. Não para por aí, não. Já caindo aqui por causa do IPCA, a renda fixa já sendo alterada, a pressão sobre o Banco Central cresceu um monte. Quer dizer, agora estão, e aí, vai cair o 0,75, não vai? Ó, a inflação caiu, a pressão cai. E se cair a taxa de juros? Nossa, caiu a inflação, caiu a taxa de juros, pronto. Aí agora que o mercado vai melhorar de todo, aí Bolsa de Valores dispara. É muito sensível mesmo. Às vezes não é real, tá? Mas não é com todo mundo que essa inflação tá desse jeito? Não é, não. Eu trouxe aqui um gráfico de 10 anos. Eu não gosto de fazer comparação de 6 meses, não, tá? 10 anos, a inflação ano do Brasil. Lá de 2013 até agora. Tivemos aquela crise em 2015, 2016, a inflação disparou, por isso tivemos desemprego, tivemos um monte de situação. E aqui a crise da pandemia. A inflação veio recuando, agora está voltando ao patamar mais ou menos estável, acima dos 4%. Tá, e como é que está na Europa? Olha aqui a diferença da Europa. A Europa e os Estados Unidos tiveram gráficos parecidos, não tiveram a crise de 2015, né? Tiveram gráficos parecidos, também disparou. Agora eles entraram no processo de diminuição, ainda em faixa de 4 ou mais de 4, quase 6 pontos aqui na Europa. O Brasil está antecipado nisso. Nada mais é do que tivemos, sim, uma administração financeira melhor no Brasil do que nós tivemos em outros países. Poxa, o Brasil ganhou dessa vez da Europa e dos Estados Unidos. Pois é, ao menos uma vez podemos comemorar.
A gente sabe fazer, pena que a gente para. E para a empresa mal administrada? Como assim empresa mal administrada? Nossos irmãos argentinos, a inflação bateu 12% em agosto. Estamos falando em 4% ao ano, lá está falando 12% só em agosto. São 124% de inflação ao ano. Já se fala aqui de Fundo Monetário Internacional para liberar desembolsos do programa creditício com o órgão. Traduzindo, fizeram mais empréstimo. Há muitas décadas atrás, ouvíamos muito como isso judiava do Brasil, o FMI. Os nossos vizinhos argentinos estão sofrendo muito com isso. 124% de inflação, só para você não esquecer. Aquele móveis, vamos falar de móveis? Aquele móveis que você vende hoje por R$ 500, daqui a um ano ele está 1.200, daqui a um ano ele está 2.800, e é assim mais ou menos, tá? E daí você não tem o consumidor conseguindo acompanhar a renda nesse ritmo, as empresas não conseguem faturar nesse ritmo, você já não sabe se está ganhando, se está perdendo, desastre total. Por isso que a inflação controlada gera tanta especulação no mercado e é descontrolada também. E aí, se você for comparar o gráfico, olha o gráfico brasileiro e mundial, vocês viram agora há pouco, que disparou e caiu, o da Argentina não, tá? Ele vem crescendo. Mas a pandemia, lá, essa pandemia fez com todo mundo. Não é não, tá? Pega 10 anos. Antes de 2013 até 2020, a inflação argentina já vinha disparada. Isso aqui é o preço pela administração mal feita. E aí, se você tem a tua empresa mal administrada, não respeitou o dinheiro, ou um país mal administrado não respeitou o dinheiro, e volta naquela situação, é muito protecionismo para pouco trabalho, acaba tendo esse tipo de prejuízo. E depois, todo mundo sofre. Aí, para você poder mudar alguma coisa, fica bem mais complicado. Laércio, o varejo perdeu força? A notícia está dizendo que o brasileiro está comprando menos. O varejo teve retração de 3% em agosto. São vários os setores que são avaliados aqui pela Stone, e material de construção, móveis, eletrodoméstico está aqui no meio também. O que teve o melhor desempenho foi farmacêutico, e o que caiu mais foi livro, jornal e revista. Nós temos uma situação aí, vamos avaliar isso com calma, nós temos uma situação bem típica, tá? Farmacêutico crescendo, se você acompanha as notícias aqui, você vê que já faz tempo que eu estou falando que farmacêutico, onde vai parar isso, se vendendo tanto? E o livro, jornais e revistas já vem caindo, e vem caindo muito desde 2014. Então, dois ali que já estão tendo resultados normais. Não estou com um índice ali específico de varejo de móveis e eletrodoméstico, mas me faz pensar uma situação. Mas por que você fala que a indústria vem tendo faturamento, o moveleiro, ao menos do grupo ali, e o varejo está indo na contramão? Mais ou menos. Você tem um mercado grande, amplo, e então se uma empresa consegue morder a fatia de outro, já dá uma diferença tremenda. E existe uma situação entre você preparar estoques agora para final do ano, então, obviamente, as indústrias e as lojas, o varejo, estão aumentando seu nível de estoques, principalmente que a Black Friday já está aí batendo na porta. Mas me preocupa muito, novamente, essa situação de Black. Nós somos consumidores. Vamos deixar o lado de prestadores de serviços, industriais, representantes comerciais, lojistas, e vamos nos colocar na cabeça de consumidores. Lembra daquilo que você está morrendo de vontade de comprar já faz tempo? Então, nós estamos agora em setembro. Espera mais um pouquinho que é Black Friday. É novembro, é mês de promoção. Talvez isso possa estar influenciando, e eu tenho certeza que está. Depende do quanto for o sucesso da Black, nós vamos perceber o faturamento de varejo em novembro disparando demais e as indústrias trabalhando todas por um único mês forte do ano. Isso aí a gente vem falando já faz tempo e também não temos controle sobre isso, mas é uma situação. Quem é teu maior concorrente? Essa matéria me chamou a atenção, falei, eu vou compartilhar com os amigos também. A arrecadação aqui do governo. Houve uma falta, isso é uma empresa, o Brasil é uma empresa, tá? O governo federal arrecadou 134 bilhões e gastou 160. É aqui que se tem o maior medo, porque a taxa de juros não cai, porque pode gerar inflação, está se gastando, e ninguém se preocupa em gastar menos. Então, quando você tem uma empresa que fatura 134 bilhões e gasta 160, isso é preocupante. O gasto bruto aqui bate 170 bilhões. Tá, 170 bilhões, por que você está falando em concorrente? Nós temos uma renda Brasil, o somatório de rendimento Brasil de 270 bilhões. 270 bilhões é o que entra só de salário na economia. Fora isso, o governo federal recebe 170, fora estadual,
fora municipal. Gente, eu não sou contra o pagamento de imposto, mas a máquina é pesada demais. Nós temos aqui muito mais. O Brasil é uma empresa com muito mais diretores e gerentes do que gente trabalhando no chão de fábrica. E aí fica pesado para quem está lá puxando ferro. E você, o que pensa disso? Muito obrigado por estar acompanhando. Não esqueça de colocar ali no finalzinho, sexta ou segunda, só para mim ter uma ideia. Responde aí e dá uma força. Muito obrigado. Até semana que vem.